A gente começa por Brasília, um novo capítulo sobre a dívida dos estados. Em meio às tratativas com a União, governadores e Ministério da Fazenda estão longe de um acordo. A gente chama a repórter Marília Ribeiro. Marília, o texto já seguiu para análise. Segundo Rodrigo Pacheco, há soluções, mas também divergências, o que é natural, o que é normal. O que se espera a partir de agora? Marília Ribeiro, boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Oi, Thiago. Obrigada. Boa noite a você e todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Jovem Pan. É exatamente isso. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o projeto que visa solucionar a dívida dos estados com a União. Pacheco, o que ele propôs nesse texto? Ele propôs o congelamento do valor da dívida principal, o abatimento de 1% caso o estado entregue como garantia ativo que corresponda de 10% a 20% dessa dívida. O estado entregando mais de 20% dela terá o abatimento de 2%. O uso também de até 1% dos juros para investimentos no próprio estado, além do uso de até 1% dos juros em um fundo de investimento para todos os estados e o Distrito Federal. E o parcelamento dessa dívida em até 30 anos. Mesmo com todos esses pontos apresentados por Rodrigo Pacheco nesta terça-feira, ele disse que o Ministério da Fazenda não concordou com todos esses pontos e nós separamos a fala do presidente do Senado. Vamos ouvir. Quando se senta à mesa de interesses divergentes, e é natural que haja divergências entre estados, União, parlamento, municípios, isso é muito normal. Até estados que são endividados e estados que não são endividados. Então, todas as divergências surgiram, nós buscamos sintetizar aqui e reunir o máximo de convergências possíveis, e aquilo que tiver como divergência pode ser objeto de negociação e pode haver mutabilidade, é possível mudar eventual dispositivo que aqui esteja dentro de uma discussão política sadia que nós vamos inaugurar agora com a apresentação do projeto. Thiago, esse texto ainda vai precisar ser votado pelo Congresso Nacional para depois seguir para a sanção presidencial e aí sim virar lei. Acontece que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que pode ser que esse texto corra lá no Senado Federal naquela maneira, naquele regime de urgência, que não precisa passar por comissões. Assim ele vai agilizar esse processo e pode ser que essa votação aconteça antes do recesso parlamentar. Mas ele também sinalizou que isso pode ficar para agosto. E nós temos também, Thiago, a previsão de que amanhã, aqui no Congresso Nacional, governadores que fazem parte daquele consórcio Nordeste venham até aqui o Congresso para poder apresentar medidas em contraponto a esse projeto que foi apresentado por Rodrigo Pacheco. Então, a previsão é que esses governadores venham até o Congresso Nacional pela manhã desta quarta-feira. Pacheco também falou, Thiago, sobre a autonomia do Banco Central. Isso porque aqui no Congresso, no Senado Federal, nós temos esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição que dá autonomia ao Banco Central em tramitação lá no Senado Federal. Mas, de acordo com Pacheco, isso ainda deve levar um tempo para que esse texto, essas discussões aconteçam lá no Senado e nós vamos ouvir ele agora novamente. Esse tema ainda tem sido muito debatido e por alguns, inclusive, criticado. O próprio presidente Lula tem críticas em relação à autonomia do Banco Central. Eu, naturalmente, a defendi, como eu defendo hoje. Esse ambiente de divergência respeitosa e civilizada nós temos que preservar. Acho recomendável que esse debate sobre um incremento de autonomia do Banco Central, por mais meritório que seja, por eventualmente mais proveitoso que seja um debate feito mais profundamente, de uma maneira mais alongada. Thiago, nessa mesma fala, Pacheco afirmou que ampliar a autonomia no momento de divergências entre o governo e o Banco Central talvez seja um ingrediente que não ajuda a resolver o problema. O projeto está pautado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para essa semana, Thiago. É isso, estaremos acompanhando os trabalhos ainda nessa semana, à espera do recesso. Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda como sempre. De uma certa maneira, o próprio presidente do Senado está capitaneando essa discussão sobre a dívida dos estados. Será que isso, porque ele está mais próximo disso, pode avançar mais rápido ou vai ser inevitável a interrupção do debate para ficar para o segundo semestre? Hein, Dora? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite para todos. Olha só, seguramente vai ficar. Ele deu a sinalização porque isso tem mais divergência do que convergência. Evidentemente que
a proposta é boa para o devedor, e os devedores são concentrados nos maiores estados, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Não há convergência entre os governadores e também a divergência de um dos principais atores, que é o credor. E o credor quem é? O credor é o Tesouro, não é? E o Tesouro é o Tiago, é a Dora, é o Kobayashi, é todo mundo que está vendo, é o caixa do Tesouro. Então, é uma discussão que não é assim tão fácil. O Rodrigo Pacheco, como um pretendente ao governo de Minas Gerais, capitaneia, evidentemente, porque o estado dele, Minas Gerais, é o maior devedor, então ele capitaneia isso, capitaliza politicamente. Agora, daí a gente chegar a um acordo, a uma votação, a um consenso, tem muita água para rolar. Por isso é que ele sinaliza ficar para o segundo semestre, já admite que não dá tempo agora. Nelson Kobayashi, bem-vindo. Você colocar o carimbo de regime de urgência, isso não adianta nada também? Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. É um bom sinal de que eles pretendem que isso seja votado o mais rápido possível, mas não necessariamente garante que isso aconteça. É claro que é uma demonstração de intenção, é uma questão que movimenta as questões regimentais, né? Pula a fila ou corta a fila de outros debates todos. Me chamou muita atenção a manifestação, a entrevista coletiva do senador Rodrigo Pacheco, inclusive a outros assuntos que ele nos falou também, falou com a imprensa, em especial um tema, Tiago, que é justamente a relação do Poder Executivo com o Banco Central, onde ele pediu uma relação mais civilizada, uma relação mais respeitosa. Se o presidente do Legislativo está pedindo uma relação civilizada, respeitosa, essas são questões a serem ditas pelo presidente do Senado, é de que, de fato, não há uma relação respeitosa e civilizada. E quando ele fala dessa maneira, pretendendo uma relação civilizada sem fazer as críticas àqueles que não têm mantido esse tipo de relação, ele também, de alguma maneira, fica em cima do muro. Ele falou que é preciso analisar com muita cautela aquela discussão sobre a autonomia ou não do Banco Central que está lá na pauta do Congresso, né, que vez ou outra é trazida por alguém que pretende dar autonomia por completo, inclusive financeira, ao Banco Central. E o presidente, em relação a isso, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, não se posicionou tão firmemente. Olha, enquanto avança esse debate sobre a renegociação da dívida dos estados, os governadores que não enfrentam esse problema também querem ajuda. Sim, eles cobram que o mesmo valor da renúncia feita para os estados superendividados seja repassado a uma espécie de fundo para financiar ações em áreas como educação e prevenção a eventos climáticos extremos. O senador Rodrigo Pacheco já deu um sinal verde para a inclusão desse fundo no projeto. Dora Kramer tem essa outra perspectiva, esse outro lado. Os estados que não têm esse problema também querem benefícios, porque se há o benefício para quem deve e quem não deve. Pois é, exatamente. Por isso que eu disse que não há convergência entre os governadores. Então, amanhã, se os governadores estarão em Brasília para reclamar, você vê que isso afasta a possibilidade de ser votado. O fato de ter um pedido de urgência, como o Koba disse, não quer dizer que isso vá se concretizar. Agora, também, pedido de urgência, você deixa de lado as comissões técnicas num assunto como esse, dívida dos estados, que mexe com tudo, que mexe com o dinheiro de todo mundo, que mexe com a federação, que mexe com a relação federativa, com o pacto federativo. Me parece um tanto ou quanto inadequada essa pressa, né? Agora, eu só queria fazer um comentário sobre a abordagem que o presidente do Senado fez sobre autonomia financeira do Banco Central. Você vê que ele empurra para as calendas, né? Justamente para dar uma sinalização aí para o governo de que não vai botar mais esse atrito, porque certamente a maioria no Congresso é favorável à autonomia financeira e o governo é fortemente contrário.